Bom, tá começando mais um episódio do Café de Jaleco. Hoje a gente tá com um novo convidado aqui que é até difícil de explicar tudo o que ele consegue fazer, porque ele vive uma vida tripla. Tanto a vida pessoal, a vida de empreendedor e a vida de médico. Então, por favor, se apresenta aqui pra gente, conta um pouquinho quem é você, para as pessoas também te conhecerem. Prazer, meu nome é Rodrigo Mera da Costa. Eu costumo dizer que eu sou um empresário médico, né? Ao contrário ali de tudo, né? Médico, empresário, família, pai de pet, então rondoniense. E é isso, estamos na trajetória aí com a telemedicina, né? Começando a entrar também no setor de inteligência artificial. E basicamente a gente faz de tudo um pouco. Legal. Bom, me conta um pouquinho como que surgiu esse projeto, o que é esse projeto dentro da área da telemedicina. Explica pra gente um pouquinho sobre esse tema. A Doc Mais Doc é uma empresa que começou em Mato Grosso do Sul, onde eu me formei, em 2021, e depois mais firme mesmo em 2023, com a ideia de levar a medicina de fácil acesso, né? Tanto na casa das pessoas, né, como home care, quanto na telemedicina. Então, surgiu a ideia de começar um aplicativo, de fazer um mix de especialidades médicas também, de conseguir alcançar todo o nosso público. Então, diminuir fronteiras do médico e o paciente, ter um contato mais próximo, uma conexão, né? A gente brinca, né, que, na verdade, é conectar o cuidado, e realmente é conectar, né, o médico realmente de fácil acesso. Por que surgiu essa ideia de trazer a saúde de uma maneira diferente da habitual? O que trouxe esse gatilho para você ter essa ideia em si? Eu me formei na UFGD e desde quando eu me formei, eu trabalhei com a área pública, né, com o SUS. Então, trabalhei na Unidade Básica de Saúde, trabalhei também no SAMU por 3 anos ali. Então, isso me fez entender o sistema de uma maneira mais ampla, né, entender onde que são as falhas, entender como que a gente pode alcançar mais pessoas. Por exemplo, são 2 serviços muito diferentes. Na atenção básica, a senhora, assim, o paciente vem, senta na sua frente, né, conta suas dores, é a população mais carente ali também que tem um acesso, mas não só a população mais carente, né? Tem toda a questão da vacinação e tudo mais. Então, todo mundo acessa aquele serviço. E também a gente cuida de áreas específicas, né? O SUS, ele tem essas especificidades, né? Que a gente consegue daquela região, daquela área. Então, a gente cuida realmente da população inteira, bem setorizado, assim. Então, tem a questão do ir na casa do paciente também, né? E o que estava faltando no SUS era essa parte da telemedicina, né? Que agora também já está começando também a alcançar o SUS, né? Então, eu falei, cara, depois da pandemia principalmente, né? Começou essa onda de facilitar o acesso, de não precisar você chegar no hospital e ficar em filas. Muita gente também procura o serviço de saúde no lugar errado, né? Ou vai no pronto-socorro, ou às vezes vai no posto de saúde, né? Então, assim, a telemedicina, ela quebra toda essa burocracia, sabe? Então, ao invés de sair de casa, você já acessa um médico. Então, eu vi que era uma oportunidade, eu vi que isso poderia facilitar a vida de muita gente. Então, foi aí que surgiu a ideia do aplicativo, a ideia de conectar os médicos aos pacientes. Então a gente pode até dizer que essa é uma questão muito de velocidade para a parte da saúde. Eu, até fora dos bastidores, a gente conversou um pouquinho, comentei com você que eu estava com um problema de epicondilite. E foi muito interessante porque eu acabei vendo na pele essa questão da demora realmente para conseguir todo esse processo para descobrir realmente o que eu tinha. Então a gente pode trazer esse braço de velocidade também para Doc Mais Doc. Com certeza, encurta muito o tempo, né, de realmente você ter o acesso do médico e da saúde na palma da mão, né, no seu celular ou no computador, só precisa dar acesso à internet. E hoje todo mundo tem acesso à internet, 97% dos brasileiros têm acesso ao celular e à internet, né, então levar a saúde por meio de tecnologia, né. Bom, e nessa jornada dentro da área da medicina, da telemedicina, me conta, teve alguma história marcante, alguma coisa que realmente marcou ali dentro dessa jornada? Olha, várias histórias, mas vou contar uma recente que aconteceu semana passada. Um paciente que é motorista de caminhão, né, estava na estrada e passou mal, precisou ser atendido, levado pelo SAMU até o pronto-socorro, né, foi ali atendido, saiu daquela emergência, né, e nos procurou, né, no outro dia, né, para falar que precisava de um acompanhamento com um neurologista, com um cardiologista,
né? Só que ele não conseguia fazer esse atendimento porque estava na estrada, estava em outra cidade distante, e até ele chegar na cidade dele, marcar o especialista, a esposa dele procurou, tinha um só depois de 20 dias. Uau. Então, assim, ele precisava daquilo naquele momento. E na DocDoc, a gente tem os especialistas, né? Neurologista, cardiologista, reumatologista, hematologista, em todas as especialidades. E a gente tem uma política de encaixe, né, ágil. Então, no dia que ele solicitou, no outro dia ele já passou pelo cardiologista que está lá em São Paulo e ele está lá em Rondônia, o paciente. Então, foi muito gratificante porque encurtou aí o tempo de diagnóstico dele, tempo de tratamento dele. Então, foi assim, algo que ele pode acessar também de dentro do caminhão dele. Ele não precisa ir no consultório. Ele passou por consulta dentro do caminhão, entendeu? Então, assim, esse tipo de dinâmica e de velocidade e de conexão que a gente procura, sabe? Então, é algo que isso que a telemedicina proporciona, né? Muita gente fala também, mas telemedicina, quando a gente fala teleconsulta, as pessoas ainda não entendem, algumas pessoas não sabem, a gente fala da maneira mais, assim, fácil, né, de entender, que é uma consulta online, simples assim, é uma consulta online. Então, só precisa de celular e de internet. E a gente pensa até nos nossos familiares, né, às vezes é uma avó que está viajando, uma tia um pouco distante, então essa velocidade até faz com que o nosso coração fique um pouquinho menos apertado. Exatamente, e eu comecei, né, pensando na minha família, né, que a minha família é de Rondônia, né, inclusive a gente tem bastante paciente de lá. E foi assim que começou. A distância que eles tinham que percorrer para acessar um especialista, por exemplo, um psiquiatra, você tem que sair 300 quilômetros de distância para ir para a capital, para procurar um psiquiatra. Então, na Doc Mais Doc você não precisa sair de casa. Agora, igual meu pai ia, né, no especialista em Porto Velho, falei, pai, vou te mostrar uma solução um pouquinho mais agradável para você pegar o carro, dirigir 300 quilômetros, passar por consulta, depois retornar. Acessa aqui o aplicativo, marca seu especialista, em menos de uma semana, né, do momento que você quis o especialista, já passou por consulta, já renovou receita e já tem um acompanhamento, entendeu? Então, realmente isso muda vidas. Doutor, e em relação à questão das pessoas que têm mais idade, que geralmente são pessoas que precisam de um pouco mais de zelo, como que é essa interação com a Doc Mais Doc? Os pacientes hoje, a 60 mais, 70 mais, eles já estão muito conectados, né? Então, você consegue um fácil acesso também por conta da interface do aplicativo ser muito parecida com o WhatsApp. Legal. Então, eles já estão familiarizados. Então, para entrar no aplicativo e iniciar uma conversa com o médico, é a mesma coisa que iniciar uma conversa com um familiar. Então, os pacientes 60 mais estão muito conectados. Então, fica fácil de vocês iniciar o tratamento já, iniciar a primeira conversa. Porém, como alguns pacientes 60 mais, 60 mais, 70 mais têm algumas dificuldades auditivas, né, até visuais também, Sim. Então sempre é recomendado que algum familiar, alguém que conheça o caso também, esteja ali junto na consulta, né, na videochamada, para que fique mais completa a consulta, né? Mas o paciente sozinho pode, 60 mais, pode acessar e já sair ali com diagnóstico, com a receita, um tratamento, e é muito comum isso, né? Então, se você tem alguém na família que tem acesso ao celular, que é 60 mais, que tem já essa dinâmica de mandar mensagem no WhatsApp, mostra para ele o aplicativo. Às vezes não vai precisar ir num pronto-socorro, já vai conseguir um acesso em casa e você vai ficar mais tranquilo também, não vai precisar ficar carregando seu familiar, não vai precisar ter aquela preocupação extrema dela não ter um acesso, não ter uma informação. Então, ali mesmo na consulta, na teleconsulta, já pode tirar suas dúvidas, pode fazer videochamada, pode fazer ligação. Então, isso fica muito, muito fácil para o paciente que é idoso, que mora sozinho, às vezes que os filhos têm que ficar cuidando. Coloca um aplicativo na mão dele que vai ser sucesso. Legal. E a gente tem esse zelo, né, pelas pessoas que estão perto da gente. Então é até um ótimo jeito de a gente não ficar sempre com aquele aperto no coração, saber como que tá. É óbvio que sempre vai ter, mas já é uma tranquilidade a menos ali na nossa cabeça, né? Com certeza. E hoje os pacientes, eles têm essa preocupação, eles querem perguntar, né? Então eles perguntam muito. E com esse acesso instantâneo com o médico, você pode perguntar qualquer coisa, você pode... Em menos de 10 minutos é respondido. Então, às vezes as consultas elas não precisam ser todas por videochamada. Você inicia uma consulta por mensagem, às vezes você troca por uma ligação, às vezes você coloca uma videochamada. Então, assim,
Se você tá com o cabelo bagunçado, por exemplo, você tá, sei lá, com dengue, tá lá, meu Deus, não quero aparecer, o médico ainda pergunta, você, né, vamos fazer uma videochamada, você quer continuar a consulta por mensagem ou por ligação? Então, assim, é muito versátil. Legal. Você consegue fazer isso, toda consulta, às vezes, só por mensagem. Porque o médico já te conhece, o médico já tem seu histórico, o médico já acessou toda a dinâmica da sua família, porque às vezes atende o pai, atende a mãe, atende o filho. Então ele já conhece toda a dinâmica da família, ele manda por mensagem. Então, assim, é muito fácil, muito rápido. Legal. Realmente traz muito esse braço de facilidade para a área da saúde. Doutor, e dentro da medicina é muito comum que tenham mitos. E existe algum mito, tanto na medicina quanto na telemedicina, que você acha importante as pessoas saberem? É interessante a gente colocar isso também, que tanto na consulta presencial quanto na teleconsulta, elas são iguais, né? A única diferença é que é uma tela que está na sua frente, mas o médico, ele é o mesmo, o médico está regido pelas mesmas regras, o médico está regido pela mesma medicina. Então, assim, os mesmos mitos da telemedicina são os mitos do atendimento presencial. Um mito muito recorrente é, geralmente, em doenças autolimitadas, por exemplo, resfriados, né, que tem começo, meio e fim, diarreias, tem começo, meio e fim. O paciente, se ele tomar algum medicamento específico, por exemplo, tem paciente que acha que tudo vai se resolver com antibiótico. Então, esse é o maior mito assim, que eu acredito na medicina, que às vezes a gente tem que combater, porque o paciente já vem direcionado querendo aquele tratamento específico. Olha, eu não melhoro se eu não tomar aquele remédio. Vai melhorar, a gente sabe que vai melhorar. Às vezes na diarreia, principalmente, é uma doença que a gente não usa antibiótico com frequência, né? A gente vai usar em certos casos muito específicos e o paciente já chega querendo um antibiótico. Mas, doutor, você não vai passar nenhum antibiótico? Esse mito é forte, tem que ser quebrado. Então, assim, existe muitas fake news, né? Que a pessoa também vai procurar no Google e já acha que é uma coisa muito mais grave. Isso, o aplicativo ali, o médico que você entra em contato na hora já pode resolver isso e é uma informação segura. Você já consegue direcionar, né, para uma consulta realmente. Você pode ser uma orientação, né? A medicina, a telemedicina, a telesaúde também tem essa parte da teleorientação. Então, nem tudo é uma consulta, né? Nem tudo é uma consulta exorbitante, assim, que tem começo, meio e fim. Às vezes o paciente chega querendo algo específico. Doutor, eu posso tomar isso? Doutor, eu estou tratando com esse medicamento há tanto tempo, eu vou manter ele? Sim. Ele tem algum risco para a minha saúde a longo prazo? Então, isso são mitos também que podem ser quebrados só com a informação. Legal. Então, não tem doutor Google, mas tem o Doc Nós Doc ali para te ajudar. Com certeza, com certeza. Entrando mais a fundo nessa parte de telemedicina, tem mais alguma coisa que você acha importante as pessoas saberem? Uma pergunta muito frequente da telemedicina é sobre os documentos que a gente emite na hora da consulta. Por exemplo, uma receita, um pedido de exame, um atestado. Se esses são documentos válidos na teleconsulta. Claro que são válidos. Então, o paciente chega com esse receio. Cara, eu nunca passei por uma teleconsulta. Essa consulta online vai ter o mesmo valor do que uma consulta presencial? E sim. Essa é a maior, na verdade, que eles chegam, falam, mas como que eu vou lá na farmácia, eu vou pegar o remédio, se é um remédio de uso controlado, né? E ele não recebe nenhum papel na mão, ele recebe no e-mail, recebe no aplicativo o QR Code, então você chega na farmácia e mostra o QR Code e acessa o medicamento. Então, esse mito dos documentos emitidos em uma teleconsulta, se são válidos ou não, é o maior mito da telemedicina que a gente tenta e quebra todos os dias. É um dos mais procurados, assim. Legal, show de bola. Doutor, e outra questão é que, dentro desse tempo que você tem de carreira, principalmente dentro da telemedicina, o que você viu mudando nesse mercado da telemedicina? A telemedicina por si só é uma mudança de paradigma. Legal. A pandemia acelerou esse processo de liberação e de popularização das teleconsultas. Porque antes era algo muito fechado, o CRM, o Conselho Federal sempre barrando, achando que ia ser algo que talvez ia prejudicar a qualidade das consultas. Então, com a pandemia, percebeu, na verdade, que é uma ferramenta fundamental para a nova medicina, para o novo jeito que o paciente vê o mundo, para o novo jeito de conexão. Então,
a telemedicina por si só é uma quebra, é uma ruptura, que hoje não tem mais volta, como o telefone foi uma ferramenta que mudou o mundo, a telemedicina hoje veio para ficar, e todos os profissionais também que trabalham no presencial hoje já estão fazendo teleconsultas também. Então você que é profissional, que ainda não fez uma teleconsulta, você está sendo agora uma minoria. Então você, paciente que ainda não passou por uma teleconsulta, você hoje é uma minoria. Então todo mundo vai passar por teleconsulta, entendeu? É algo que não tem mais volta, é a mesma coisa que o telefone, é a mesma coisa que a internet. A teleconsulta é uma realidade, a telemedicina, a teleorientação, o teleacompanhamento, então não tem mais volta. E qual que é a sua opinião sobre esse quesito de quebra de fronteiras na área da medicina? E aqui eu não falo só de quebra de fronteiras no quesito Brasil, talvez até a gente possa falar um pouco além disso, de médicos que consigam quebrar fronteiras até de outros países. Exato. Hoje existe um déficit muito grande de profissionais da área da saúde. É meio contraditório, porque no Brasil é ao contrário, né? Tá formando muito médico, então fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, são países que têm um déficit de médicos. Sim. Então hoje tá uma onda desses países começarem a revalidar muitos médicos de outros países. Por exemplo, médicos do Brasil. E a telemedicina encurta tanto a fronteira que já tem, né? Os médicos estão aqui no Brasil, revalidam um diploma em Portugal, revalidam um diploma na Itália e começam a atuar lá, né? E assim, cada vez está ficando mais fácil para você, médico, conseguir sua revalidação em outros países. Então, hoje, como empresa, como uma empresa que exporta médicos, logo vai ter médico trabalhando do Brasil, trabalhando em outros países. Doutor, e nessa quebra de fronteiras, o que você tem para dizer para as pessoas a questão de qualidade de serviço? Afinal, a gente consegue conectar pessoas em qualquer lugar do mundo. Certo. Na verdade, a régua, na verdade, aumentou. Por que eu falo isso? Na verdade, a qualidade do atendimento médico tende a aumentar. Por quê? Não é só aquele médico que se sujeita a te atender naquela cidade do interior, que ninguém quer e só tem ele. Sim. Agora, com a telemedicina, você consegue acessar médicos que estão trabalhando em São Paulo, que estão trabalhando em grandes centros, que são especialistas, que têm subespecialidades, que são assim, super especialistas. Então, se você quer um médico especialista em mão, quer uma segunda opinião, quer acessar o conhecimento que ele tem, você que está no Pará, você que está no Rio Grande do Sul, você que está em qualquer lugar do país, pode acessar qualquer médico de onde que ele estiver. Inclusive, recentemente a gente foi para Punta Cana, um casamento. Legal. E eu estava lá em Punta Cana de férias e atendi pacientes que estavam no Brasil. Então, assim, sou médico, estou de férias, mas tem um paciente que tem aquele cuidado, que precisa daquele acompanhamento, você consegue acompanhar de onde você estiver. Então, é essa fronteira que quebra. Então, assim, se antes você sempre estava acostumado a passar por aquele médico que só tem ele na cidade, agora não tem mais. Então, assim, o nível de acesso à informação aumentou muito, o nível de acesso à qualidade de profissionais aumentou muito. Então, sempre você vai ter que se atualizar, principalmente, né, os profissionais que estão aí atrasados aí com questão de repertório, questão de não estar se atualizando, porque a telemedicina diminuiu a fronteira, aumentou a régua e você vai ter que atender os pacientes na qualidade do Brasil inteiro. Por exemplo, se você está em Rondônia, você vai ter que atender na qualidade de quem está em São Paulo. E sempre teve essa diferença, sabe, de grande centro, de interior. Então hoje não tem mais. E dentro da sua jornada como médico, qual foi o maior aprendizado que você teve, algo que você leva para a vida? O maior aprendizado, na verdade, é a questão da empatia. Então, a questão de se doar, a questão de entender o outro, a questão de saber que você é humano, sim, se colocar em situações. E também, isso é um processo evolutivo que a gente passa, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente chega num patamar de evolução mesmo. Por que a gente veio para a Terra? Né? Minhas tias, elas são espíritas e elas tocam muito nesse assunto, que fala, você veio por algum motivo, e a sua jornada ela é mais carregada de experiências, porque
é muita experiência chegando. Então, essa parte de conexão com o paciente, de evolução é muito, muito importante. E isso me pega muito, sabe? De aprender diariamente. Então, toda hora que entra um paciente na sala, toda hora que eu atendo uma teleconsulta, é como se eu apagasse, assim, o que tinha passado, o paciente que passou anteriormente, e aquilo é uma nova jornada, aquilo é um novo universo. Então, é muito comum que, querendo ou não, isso gere um tipo de estresse quando você está ali dentro do consultório, está atendendo. E me conta, como você alivia quais são as válvulas de escape que você usa para isso? Principalmente minha família, né? Principalmente minha esposa, principalmente meus cachorros, principalmente meus hobbies, que eu gosto muito de jogar um futebol, atirar também, que é um hobby que eu gosto muito, pretendo praticar muito mais, agora que a gente tem mais acesso aqui, né? Então, tem várias válvulas de escape, mas a principal, na verdade, é chegar em casa e saber que você vai ser bem recebido, saber que você chegou em casa. Porque é aquela questão de realmente ter muitas experiências e ficar carregado muitas vezes de experiências e que você chega em casa e tem um acolhimento, né? Você tem um descanso. Então, é a hora de você ser acolhido, né? Exato, é hora de eu ser só eu naquele momento, eu e ela e os cachorros. Então, agradeço meu amorzinho que está aqui também acompanhando, que dá toda a força. Sem ela não seria a mesma coisa, não seria nada, na verdade. Eu não conseguiria ter toda essa disposição, essa energia que eu tenho. Então ela me dá força, ela me carrega. E como você entende que é esse equilíbrio para a vida de um doutor, de realmente conseguir equilibrar todos, no seu caso, as 3 partes da vida, que é pessoal, a vida de doutor e a parte de empresário também? Olha, é algo que a gente, como médico, né, como empresário, a gente normaliza muito a questão de ser um workaholic. Sim. Então, passar horas, e assim, trabalhar 60, 80, 100 horas por semana, então isso fica normal, sabe? Eu costumo dizer que é importante a gente trabalhar bastante, principalmente no começo da carreira, mas tudo tem um limite também, né? Com Então, certeza. assim, já virei plantão horas e horas, 54 horas, direto realmente, um plantão depois do outro, mas eu sei que foi uma fase, um processo, né? Hoje não tenho... eu até acho que alguns médicos são muito mimimi. Entendo. Aquele médico que, não vou fazer um plantão de 12 em tal lugar. Eu acredito que é um processo, sabe? Para estar aqui onde eu tô hoje, eu passei por vários plantões. Para estar aqui, eu trabalhei no SUS. Para estar aqui, eu trabalhei em diversos serviços, que isso me trouxe bagagem. Com certeza. Né? Então, é fundamental que você entenda onde você está, se localize também e que você tenha experiências novas. Então, na minha opinião, tem que trabalhar muito mesmo. Não pode normalizar escalas, por exemplo, seguidas, né, 50 horas, 72 horas, que já é beira a loucura, assim, né? Sim. Mas tem que ter um equilíbrio, sabe? Você tem que se programar, ter uma organização para, pelo menos, que aquilo seja temporário, né? Sim. Tem uma fala até do Thiago Nigro, eu acho que ele foi até, né, demonizado na internet. Mas você falou que tem que trabalhar tantas horas seguidas ali. Realmente, no começo a gente prioriza certas coisas, mas tem que ter uma programação também, não é para ficar pro resto da vida. Na medicina, principalmente no mundo dos plantões, acaba que vira um ciclo vicioso. Você não se programa, você começa a dar plantão adoidado, e aquilo é a única coisa que você consegue fazer. Sim. Então você não vê a medicina como outras alternativas. Por exemplo, hoje eu sou médico, atendo em teleconsulta, eu faço plantões também, mas eu já corrigi prova do Revalida, eu já trabalhei no SUS na atenção primária, eu já fui preceptor de saúde da família e da comunidade, já fui médico regulador do SAMU, já fui médico intervencionista do SAMU, já fui médico de transporte de paciente crítico de uma cidade para outra, já fui médico de programas no Covid, de teleatendimento também, teleorientação. Então, assim, é muita coisa que você pode fazer
você tem que se programar e não pode extrapolar. Sim. Eu acredito muito que a gente tem que dar a cara a tapa, assim, isso é muito importante, para trazer bagagem, assim como você falou, olha quanta bagagem você tem. Mas algo que é importante também, principalmente para médico, um recado que a gente passa aqui, porque a gente conversa com muito médico, né? É importante você saber dizer não também. Porque a gente viu muitos casos de médicos que entravam nessa rotina do plantão como algo normal e chegava a uma determinada idade que, infelizmente, o corpo não deixava. E a gente viu casos de médicos que deixavam de comer, deixavam de ter saúde em si, acabava tomando pílulas ao invés de refeições justamente para aguentar toda essa loucura do plantão. Exatamente. Hoje eu consigo dizer não. Quando eu comecei, era recém-formado, eu tinha essa máxima comigo, eu não posso dizer não, eu não posso dizer não. Tudo que vem eu tenho que aceitar. Não é assim também, tá? Você tem o direito de dizer não. Cada um vai da sua consciência. Inclusive, recentemente, um colega que fez cursinho comigo estava saindo de um plantão e sofreu um acidente. Foi esse ano, inclusive. Então, assim, faleceu saindo de um plantão. Um guri novo, recém-formado. E foi por quê? Exaustão. Passou várias horas no plantão, foi dirigindo embora, uma fatalidade e acontece. Acontece. Então, realmente, a gente tem que saber dizer não. E cada vez mais, se você busca o conhecimento, se você busca se especializar, se você busca alternativas, você vai tendo essa autonomia e tendo mais probabilidade de dizer não. Inclusive, você que é médico, que só dá plantões hoje, você já pensou que você poderia também fazer consultas online, também participar de algum grupo de médicos, também participar de projetos como perícia médica, como telemedicina, como auditoria, tem médico com várias especialidades. Então, principalmente você aí você que é especialista, ou você que ainda não é especialista e quer trabalhar com a telemedicina, procura a gente. E falando sobre essa questão de dizer não, e até puxando para o lado do empreendedor, qual que é a sua visão entre o médico empreendedor e o empreendedor médico? Então, o futuro de todo médico, ele tem essa visão, né, de fazer a medicina, depois fazer a residência, depois começar a carteira de clientes, construir um consultório, mas ali já saindo da faculdade, todos os médicos invariavelmente vão ter que abrir um PJ. Sim. Então, na faculdade a gente não aprende isso, a gente não aprende como que é uma contabilidade, a gente não aprende uma precificação, a gente não aprende como cobrar uma consulta, a gente não aprende nada disso. Então, todo médico é um médico empresário, e na verdade teria que ser ao contrário, todo médico empresário teria que ser empresário médico, né? Que tenha um domínio sobre gestão empresarial, que tenha um domínio sobre contabilidade, coisas que não são ensinadas na faculdade. Hoje eu me coloco como um empresário médico. Legal. E até as pessoas falam, cara, mas sua profissão é médico. Eu falo, eu também estou médico. Então, eu sou médico, eu estou médico, sou empresário e estou empresário. Então, eu sou um empresário médico, principalmente no ramo da telemedicina, que é uma área que tem várias oportunidades. E realmente hoje eu me coloco mais como empresário do que médico. Então, assim, se você falar que eu sou empresário, eu vou ficar feliz. Então, assim, cara, realmente, eu sou um empresário médico. Legal. Legal. Isso é realmente muito comum. A gente vê vários casos de... Geralmente o médico quer abrir seu próprio consultório, tem um negócio seu, e a gente vê que muitos médicos chegam aqui sem saber precificação, principalmente, é uma questão muito grande, posicionamento, tudo isso é preciso para você se tornar um empresário, concorda? Exatamente. Precisa de habilidades, né, para ser um empresário. Sim. Então, as habilidades que a gente aprende na faculdade são habilidades de cuidado, habilidades dentro da medicina, habilidade de ouvir, habilidade de tratar, de cuidar, a habilidade de gerir as finanças, principalmente. Os médicos são muito... assim, que a gente sai da faculdade já ganhando dinheiro, né, já fazendo plantão ou já trabalhando um serviço, então a gente sai do zero para uma receita alta de uma hora para outra e não tem um controle. Então, realmente,
precisava ser ensinado nas faculdades de medicina, Com certeza. principalmente finanças e como abrir um PJ, porque hoje todo médico tem um PJ. Eu não conheço um médico, quer dizer, até tem alguns médicos que trabalham, por exemplo, em prefeituras, que não precisam de um PJ, mas invariavelmente todo médico vai ter um PJ. Então, os médicos são empresários. E eu falo que hoje empresário, o médico não seria um médico empresário, seria um empresário médico, porque ele teria que ter habilidades voltadas para o mundo empresarial. Legal. Doutor, e o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a telemedicina? E o que você gostaria que seus colegas médicos também soubessem sobre a telemedicina? Um mito, né, que é muito em alta, é a questão que a gente já até comentou anteriormente sobre os documentos, que são válidos ou não. Então, tem colega médico que acha que a consulta dele não vai ser tão eficiente se for uma teleconsulta, que não vai ter o contato com o paciente, ou que ele necessita daquele exame físico para ter um bom atendimento. Então, isso é um mito total, que realmente tem médico, inclusive, que faz de forma errada, né? Se for um atendimento presencial, é obrigatório que você faça um exame físico, né? Para melhor detalhar ali, complementar a sua anamnese. Tem médicos que hoje já não fazem o exame físico, né? Mas que a teleconsulta, ela é sim uma consulta eficiente, que ela é uma consulta que resolve 80% dos casos que você foi no pronto-socorro sem necessidade. Então, ela realmente ela é uma ferramenta que diminui o tempo de espera, o tempo de diagnóstico, o tempo de tratamento, que melhora o seu prognóstico, porque você vai ter um acompanhamento com o seu médico na palma da mão. Então, assim, se você vai numa consulta e tem um retorno daqui a um mês, na teleconsulta é diferente, você tem um controle. Vou dar um exemplo que aconteceu muito na pandemia, principalmente fora do Brasil. Quando você procura um serviço de saúde, quando você, por exemplo, está com sintomas respiratórios, procura um sistema de saúde no meio de uma pandemia, é quase um crime, né? Porque lá você vai estar, na verdade, levando mais doença para a população. Então, sim, você é até questionado por que você veio aqui, né? Se você tem acesso a uma ferramenta que é a teleconsulta. Então, você da sua casa, ao invés de 1 ou 2 vezes no médico no mês, você vai 4, você vai 5, você tem um melhor acompanhamento. Por exemplo, você está com uma lesão de pele, você consegue mandar foto, você consegue filmar, você consegue acompanhar a evolução de uma doença de maneira mais eficiente. Então, isso é que o médico, na verdade, tem um receio, que acha que a consulta vai ser inferior, mas, na verdade, é uma consulta que vai ser muito superior com relação à proximidade mesmo. Porque hoje, você conversa no celular, no WhatsApp, às vezes você se abre mais com o médico, mais com o profissional da saúde, falando sem estar na frente dele, porque você sente uma segurança, às vezes, de mandar uma mensagem. Menos vergonha. Então, a teleconsulta tem a sua magia. Então, tem o seu diferencial ali, tem suas vantagens. Perfeito. E, na sua opinião, até onde vai a teleconsulta? Até onde ela é ética até mesmo para ir? Uhum. A teleconsulta tem suas limitações. Por exemplo, algumas comorbidades, elas necessitam de um exame físico. Então, assim, a teleconsulta, ela atende paciente até uma urgência, mas, por exemplo, uma emergência, não. O que é uma emergência? Aquele caso que o paciente vai ter obrigatoriamente procurar um serviço de saúde porque ele está correndo risco iminente de vida. Sim. Então, a teleconsulta, ela não atende emergências. Ela pode teleorientar. Por exemplo, a gente identifica, já aconteceu várias vezes, da gente identificar na consulta que o paciente está em risco e falar imediatamente, procure ajuda, ou ligue para o SAMU, ou procure o atendimento médico no hospital mais próximo. Então, ela tem a limitação do exame físico, claro, o exame físico ele é totalmente complementar ali na consulta. Então, se você está com uma dor abdominal suspeita, que a gente chama um abdômen agudo, por exemplo, que é algo cirúrgico, é fundamental que faça um exame físico. Então, nesses casos, a teleconsulta tem a limitação. Porém, já identificado na conversa, na anamnese, durante a teleconsulta, o médico imediatamente já encaminha o paciente ao pronto-socorro. Então, isso é algo imediato. Então, até nisso, a teleconsulta é vantajosa. Por quê? Porque você já vai tirar sua dúvida de imediato com o médico, você não vai ficar enrolando,
Você não vai ficar, meu Deus, eu vou agora, eu não vou pro pronto-socorro. Então, assim, entra numa teleconsulta, pergunta pro médico, já passa ali pelo primeiro atendimento e já é direcionado caso for um caso de urgência e emergência. Então, vai ser um processo também de aprendizado para o paciente, de conscientização de que esse é o caminho ao invés de você já ir direto para um pronto-socorro, entendeu? Então, antes você passa ali para uma teleconsulta. Então, isso vai desafogar o sistema, isso vai melhorar a qualidade do atendimento. Então, assim, na verdade, o que é de limitação, a gente já pensa por outro lado, que na verdade a limitação é uma força. Então, nesse caso de o paciente realmente ter um acesso direto com o médico, é uma força, não uma limitação da telemedicina. Com certeza. E a gente vê que, principalmente após a pandemia, o mundo acelerou muito, o digital cresceu muito, e eu acho que esse tipo de projeto vem muito com uma maneira de acelerar também a área médica, para que a gente não tenha tanta demora para um possível exame, um possível diagnóstico de algo que venha acontecer. E já linkando essa questão de tecnologia, como você vê algo que eu sei que você também se interessa, a parte de inteligência artificial dentro da área da saúde? Assim como a telesaúde, a telemedicina é um caminho sem volta, a inteligência artificial na medicina é um caminho sem volta. Sim. Porque como auxiliadora também do ato médico, hoje tem inteligência artificial que você inicia uma consulta, não precisa digitar no computador sua anamnese, você consegue já falando, ela vai discorrendo a anamnese, vai discorrendo as hipóteses diagnósticas, vai chegando em prováveis tratamentos. Então, não tem volta. Então, existe dois tipos de médico. O médico que atende sem inteligência artificial e o médico que atende com inteligência artificial. E isso, em estudos, já foi relatado. Por exemplo, o médico sem inteligência artificial, num posto de saúde, por exemplo, na atenção básica, ele atende e acerta a questão de diagnósticos cerca de 70% a 75%. Legal. O mesmo médico com inteligência artificial, sabendo utilizar a ferramenta, chega a 98%, 99%. Uau. Então, isso muda drasticamente uma vida. Por exemplo, se 10 você atende e acerta efetivamente 7,5 ou 8, com a inteligência artificial você vai acertar os 10 diagnósticos, você vai tratar as 10 pessoas. Então, é um caminho sem volta também. O médico que não usa inteligência artificial está ficando para trás. Outra questão muito importante também é a inteligência artificial na gestão de clínicas. Inclusive, a Doc Mais Doc está entrando nessa questão de desenvolver inteligências artificiais para a gestão de negócios. Legal. Por exemplo, a comunicação no WhatsApp da sua clínica, a gestão da trajetória do seu cliente dentro da clínica. Isso vai diminuir o tempo de resposta. Por exemplo, hoje você manda uma pergunta para uma secretária, ela vai olhar, vai responder no outro dia, às vezes vai faltar alguma informação, então você vai treinar as inteligências artificiais para o seu negócio especificamente. Então é um ramo que a gente está entrando agora também com a DocDoc, na inteligência artificial para clínicas, voltada para médicos, e é um caminho sem volta também, porque se você está no tradicional ainda, você responde mal ao seu paciente, você não tem um contato com ele também sente uma barreira ali para acessar o seu serviço. Então, muitas clínicas high ticket, por exemplo, que não se posicionam, que não estão acompanhando essa evolução, estão diminuindo a qualidade percebida pelo cliente. Então, sem inteligência artificial no seu negócio, daqui 1 ou 2 anos, você vai ser a estatística daquele negócio que não está dando certo. Isso é muito verdade. A gente vê muito aqui dentro da Mercúrio clínicas que investem em tráfego pago, fazem um bom posicionamento dentro do marketing digital, mas muitas vezes, por uma questão de atendimento, não consegue ter ali seus procedimentos fechados e acabam culpando outras áreas do marketing que, na verdade, estava ali na pontinha de vendas, na pontinha da secretária. Um dado interessante ali para os autores também é que se uma secretária demora mais de 10 minutos para fazer o atendimento, já tem uma queda drástica dentro da porcentagem de chance de fazer esse fechamento. E, óbvio, além disso, tem toda a questão de ser um atendimento humanizado, que eu sei também as inteligências conseguem, realmente não trazer só o médico para ver com olhares humanos o que está acontecendo com esse paciente, mas também trazer ali ou a secretária ou até mesmo a inteligência artificial para
cuidar dessa pessoa, trazer um zelo, entender realmente o que está acontecendo, que dor está havendo ali dentro, né? Exatamente. Nessa trajetória, né, com relação ao atendimento e demora do atendimento, a gente percebe que a gente também faz orçamentos de exames, tá? A gente tem dentro do nosso serviço a questão do atendimento laboratorial que vai na casa. Então, os pacientes chegam e mandam um orçamento. Olha, quanto que é esses exames? Faça um orçamento. E se a gente demora um pouco para responder, ele já vai procurar outro serviço. Sim. Mesma questão com relação ao agendamento. O paciente hoje é classificado como paciente digital, então ele quer tudo muito rápido. Então, é instantâneo, realmente. Passou 10 minutos ali, com certeza ele foi buscar outro serviço, foi procurar no Google, foi procurar no Instagram, foi procurar nas referências dele. Então, o paciente ele se perde. Então, se você tem um atendimento com inteligência artificial, você coloca isso como meta de atendimento rápido, de atendimento humanizado e ensina a inteligência artificial a fazer esse atendimento, com certeza você vai garantir que o seu cliente fique no seu ecossistema, que ele utilize os seus serviços, que ele volte a utilizar e que toda vez que ele procurar um atendimento, ele vai procurar o seu atendimento porque é diferenciado. Então, realmente está na hora de subir de nível, está na hora de entrar no mundo da inteligência artificial, você também que tem um consultório, você também que tem esse cuidado com o seu paciente. Com certeza, com certeza. Então, até mesmo outros doutores, se você aí está com dor, está sentindo que seja uma dor de dente ou alguma questão médica, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um serviço. E se não te responderem o que você faz, você vai para o próximo. Então, chega de perder aí pacientes, clientes. Então, vamos fazer um bom atendimento e a inteligência artificial com certeza está aí para isso. Exatamente. Show. Essa questão da inteligência artificial é incrível. Mas eu queria saber a visão de um doutor também sobre como você vê as redes sociais dentro da área médica. É com muito cuidado que tem que olhar essa parte, porque a vitrine, né, é uma vitrine. A rede social, ela mostra o que você tem a oferecer. Então, até acredito na questão do perfil único, né? Não tem essa questão de perfil pessoal e perfil profissional, porque as coisas elas não são distintas. Então, você não vive uma vida dupla. Enquanto você coloca uma máscara ali, você é o Batman, ou só o óculos do Superman. Então, assim, você tem que se posicionar, não pode, por exemplo, mostrar um lado de sei lá, exposição corporal, bebidas, festas, porque o seu paciente ele vai buscar você na rede social invariavelmente. Então, todos vão buscar isso. Eles não buscam no Google mais, eles buscam no Instagram, eles buscam no Facebook. Então, se você aparece lá virando 1 litro de vodka na balada, com certeza você vai perder credibilidade, tanto com os seus pacientes, quanto também com os seus pares. Com certeza. Eu vejo que a rede social ela vem muito com uma questão de conexão entre doutor e paciente. É óbvio, existe questões que a gente tem que se assegurar para ser ético dentro dessa mídia, mas principalmente a conexão é o que traz atualmente o paciente. Ele até pode vir a te pesquisar, te achar em algum lugar que não seja a rede social, mas o que vai realmente fazer ele fechar com você ou com outra pessoa algum tipo de procedimento, principalmente aqui falando dos doutores que têm procedimentos high ticket, é essa conexão, é ele ver o doutor além do doutor. Exatamente. É importante esse posicionamento porque mostra realmente a sua eficiência, por exemplo. Eu tenho uma clínica que ela é bonita, eu tenho uma clínica que ela tem os aparelhos de ponta, porém eu não me posiciono da maneira adequada. Então não tem como dissociar isso. Realmente é muito importante. Na verdade é fundamental que o médico tenha uma assessoria, tenha um marketing, tenha uma história para contar, tenha um branding, né, da sua marca, porque a sua persona é a sua marca. Então você tem que mostrar naquela rede social o que você é e o que você tem a oferecer. Então, de 0 a 10 de importância, é 10 com certeza. Legal. E uma questão que eu gosto de trazer até, falando de posicionamento, vou te dar um exemplo. Imagina que você está prestes a ter seu filho. E nesse momento, você tem que definir se você vai fazer parto normal, se você vai fazer parto à cesárea. E você tem 3 médicos que fazem esse tipo de procedimento na sua cidade. Um é totalmente voltado a falar para o parto normal.
o outro totalmente voltado para cesariana. E um terceiro que não vai nem para um lado nem para o outro. Com certeza, se você se identificar com um dos dois lados, você vai fechar esse tipo de procedimento com aquele lado que você se identifica. Mesmo que você traga algum hate para o outro lado. Mas aquele que está no meio do caminho, no meio do muro, ele nunca vai ser o profissional procurado para fazer esse tipo de procedimento. Então, a questão de posicionamento é muito importante, mesmo para a área médica. Claro, de forma ética. Doutor, e uma pergunta. Qual foi a maior dificuldade que você teve no início da sua carreira? Principalmente isso que a gente já falou sobre o empreendedorismo, que a gente sai da faculdade sem saber nada de como gerir um negócio, como gerir uma empresa, e eu acabei, né, já caindo de paraquedas aí num mundo cheio de desafios, cheio de questões a ser resolvidas burocráticas, de contabilidade, de gestão de negócios, de marketing. Então, o maior desafio foi, na verdade, o novo. Foi ser diferente também, que hoje empreender no ramo da saúde, principalmente da telesaúde, da telemedicina, é algo que ainda é novidade. Então, o maior desafio realmente foi entender qual o funcionamento dessa máquina de gestão de empresas realmente. Show. E se esse era o grande desafio no início, qual que é o desafio que você enfrenta hoje? O maior desafio ainda continua sendo a gestão do negócio, que é a gestão de pessoas, a gestão de recursos, a gestão jurídica também, que a gente pisa em ovos toda vez que a gente entra em algo novo. Então, continua sendo o maior desafio na parte da gestão do negócio. Além disso, a questão de conscientizar os nossos pacientes, conscientizar as pessoas, tanto os médicos quanto os clientes, os pacientes, que a telemedicina é uma realidade. Então, a gente bate todo dia nessa mesma questão de que a telemedicina não é o futuro, que a telemedicina é o agora, que toda essa discussão, toda essa conversa que a gente teve hoje não é uma conversa que é algo mirabolante, é algo que está acontecendo nesse momento. Sim. Então, esse é o desafio diário que a gente tem de explicar, de se posicionar, como você falou, que o posicionamento também é muito importante, porque se você faz algo e não se posiciona, as pessoas ruins vão tomar aquele lugar. Então, o posicionamento é muito importante. Doutor, e dentro da sua carreira, me conta uma coisa que você ainda não alcançou, mas você quer muito alcançar. Acredito que vem do motivo principal que eu comecei essa jornada, né, com a telemedicina e com o aplicativo e com tecnologia, que é realmente alcançar o maior número de pessoas, que é realmente elevar o nível da assistência de saúde para um outro patamar de assertividade, de cuidado, de conexão com o paciente. E acredito que o maior desafio e o que eu vou alcançar, né, que eu quero alcançar, é de realmente levar a saúde e elevar a saúde a todas as pessoas. Além de resgatar aquela questão do médico, da família que cuidava, que ia até a sua casa, agora vai ser de um modo diferente. Agora vai ser pela tela de um celular, vai ser pela tela de um computador. Mas assim como era antigamente, resgatar essa medicina que eu conheço o pai, eu conheço o filho, aquela medicina acolhedora, sabe? Legal. Que ultrapassa a fronteira geográfica, que diminui o tempo e a distância entre os pacientes, e que mesmo assim leva qualidade, leva acolhimento e leva conectividade. Show, muito legal. E se esse é o seu sonho profissional, agora me conta um sonho pessoal também. Meu sonho pessoal é ter uma família, ter filhos, viajar bastante, conhecer vários países, não ter amarras geográficas, não ter fronteiras. Hoje a maior dificuldade do médico é que ele não tem autonomia sobre a própria vida, que ele fica preso geograficamente e que ele não tem o seu próprio tempo. Então, o meu maior sonho é visitar países, é poder conhecer culturas, é poder evoluir como pessoa, sabe? Porque às vezes você fica fechado e não conhece a realidade que o mundo te traz, sabe? Então, esse é meu sonho pessoal, ter uma família e viajar o mundo. Legal, legal.
Doutor, e existe alguma frase na medicina ou na vida que te marcou, que você leva para você? Tem várias, na verdade, mas a que mais pega é: se você sabe só medicina, nem de medicina sabe. Legal, legal. E depois de tantas perguntas para você, você tem alguma pergunta para mim? Putz, agora é minha vez, então. O que te trouxe aqui, nesse momento, com um podcast na área médica? Legal. Bom, essa história começa num lugar bem diferente, mas que trouxe o nome do podcast. Eu comecei minha vida com café. Então eu fui barista, eu comecei a torrar café, virei mestre de torra. E nisso, o meu pai, que era quem me ajudava nessa área de café, ele começou a beirar ali a parte do digital. Então ele começou a ter o seu primeiro curso online sobre café. E nisso eu acabei entrando com ele. Comecei a fazer a parte de tráfego pago e durante esse período o que aconteceu foi que eu acabei largando toda a parte do café e voltando totalmente para o marketing digital. E sem querer, ali é a hora que eu acho que Deus dá um toquinho para que direção a gente tem que ir. Eu sempre tive uma carta de clientes muito voltada para a área médica. Então, na primeira agência que eu entrei, de 15 pessoas que tinha na minha carteira de cliente, 9 eram médicos. Passei por outras agências, fui chamado por um colega para trabalhar numa agência especificamente da área médica. Nesse meio tempo, comecei um namoro e o sonho da minha namorada é se tornar médica. Então, teve muita influência dela também nessa área. Ela tem o sonho de ser neurologista. E além desse sonho de ser neurologista, ela também visa muito trazer o zelo, trazer o cuidado, que é o que traz esse glamour da área médica, né? Então, ao sair dessa última agência que eu trabalhei, eu entendi que eu deveria estar dentro dessa área. Eu tinha que, de alguma maneira, ajudar não só médicos, mas pessoas também. E o que eu tinha para trazer ali como uma forma solidária, até de um braço de educação, talvez, foi essa ideia do podcast. Então eu juntei o início dessa história, que seria o café, com o jaleco. Pô, genial, essa questão de levar informação de qualidade, né? Hoje, muita fake news. Então, quando você traz profissionais da área para discutir temas importantes, para quebrar barreiras, para quebrar mitos, né? Do paciente final, do espectador, que vai ter essa informação de qualidade e vai levar isso para a vida. Hoje é uma forma de comunicação muito potente a questão do podcast, porque pessoas estão no trânsito, estão ouvindo, pessoas estão em casa assistindo no YouTube. Então, Sim. Você que está aí tem acesso no YouTube também, tem acesso no Spotify também, né, do podcast. Então, você pode mandar o link para alguém que você queira que chegue essa informação, aquela pessoa que quer saber sobre telemedicina, aquela pessoa que quer saber sobre cuidado médico, aquela pessoa que quer saber sobre marketing. Então, isso é fundamental. O seu trabalho é realmente muito, muito legal. Que legal, obrigado, doutor. E doutor, já que a gente está falando aqui sobre informação, me indica alguém, quem que você queria que estivesse aqui nessa mesma poltrona que você? Cara, você vai ter trabalho, cara. Você vai ter trabalho, que como hoje a gente falou de coisas de tecnologia, de avanço e tudo mais, acredito que trazer também profissionais de outra geração seria algo, tipo, muito, muito relevante. Com certeza. Hoje eu tenho um médico muito próximo a mim, né, que é meu sogro, que ele é ginecologista das antigas aí da cidade aqui de São José. Então, fica aí o desafio, talvez, né, do seu Antônio Fernandes Totó, ginecologista, a vir aqui no podcast e também falar sobre suas experiências, falar desse choque de gerações, falar de tudo. Então, eu acho que o Antônio Fernandes ficaria bem aqui nessa cadeira. Legal. Bom, então, doutor Antônio, tô aqui te esperando. A sua cadeira e o seu café tá aqui, só aguardando você. Infelizmente, a gente tá chegando ao final, mas eu queria que você passasse uma mensagem. Se você pudesse gravar um stories aqui agora e todo mundo, médicos, pessoas que não são da área médica, pudesse escutar a mensagem que você tem para dizer, qual mensagem você traria? A mensagem que eu deixo é que a sua saúde não pode esperar. A sua saúde determina o futuro da sua família, determina o futuro das pessoas que você ama e determina quanto tempo de qualidade você vai ter nessa terra. Então,
a sua saúde não pode esperar. Essa é a mensagem que fica. Legal, é uma grande mensagem, né? Bom, a gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Doutor, pode se despedir do pessoal. Valeu, pessoal. Foi um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E acredito que esse projeto vai tomar proporções inimagináveis, que vai levar informação de qualidade para as pessoas. Eu sou muito grato por estar aqui, por ter recebido esse convite e por ter levado mensagem de qualidade para vocês aí que estão ouvindo. Poxa, doutor, eu agradeço muito, agradeço a sua participação. E com certeza não só esse projeto, mas o seu também com a DocDoc vai levar muita saúde para muitas pessoas nesse Brasil e quebrar fronteiras, ultrapassando até o Brasil. Com certeza. Então fica aí o convite a conhecer a Doc Mais Doc. Inclusive hoje é um dia muito especial porque é o dia que ficou pronto o nosso Super App. A gente vai englobar toda a saúde num só lugar, que chama Clube Aura, um clube de benefícios em saúde. Então, toda essa conversa que a gente teve de encurtar distâncias, de levar saúde, é algo que vai estar dentro de um aplicativo só. E convido a vocês aí a baixarem o aplicativo, a entrar em contato com a gente no celular, nas redes sociais e conhecer aí a nova saúde, essa saúde sem fronteiras, essa saúde sem tempo de espera e essa saúde de qualidade. Vem para a DocDoc, vem para o Clube Aura e cuide da sua saúde de um jeito diferente e de um jeito completo. Cuide da sua saúde de um jeito amplo e, com certeza, em outro nível, em outro patamar de saúde.